novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. E olha aí, o tema de hoje é um tema importantíssimo para a vida. Como o bem pode vencer o mal? Então, para a nossa vida, para a vida de todos. Como o bem pode vencer o mal? Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, hoje serei bem realista. Realista é aquela pessoa que fala de realidade. Falarei da realidade do mundo e como podemos fazer com que o bem vença o mal. Isso muitas vezes parece impossível, mas eu vou mostrar que não é, muito pelo contrário. O bem pode vencer o mal. Falarei como o bem pode vencer o mal em passos. Primeiro passo, realidade do mundo. Nós tivemos no passado um autor chamado Maquiavel que escreveu O Príncipe. E ele mostrou no livro dele a realidade do mundo. Toda a sujeira dos poderes. Ele dava recomendações sujas? Sim. Mas ele descrevia o mundo não como ele deveria ser. O Platão falou mais do mundo como deveria ser. Maquiavel falou do mundo como é. Principalmente nos poderes econômicos, políticos, sejam quais forem, eles têm como base todo esse maquiavelismo, né? Então precisamos ser bem realistas e observarmos que o mundo foi organizado como? Na base da corrupção. Toma lá da cá, vamos ver quanto eu ganho nessa, aquela coisa toda que você sabe muito bem como é que é. Da mentira, uma série de mentiras, né, contadas para a população, e da enganação. Enganando. É assim que os poderes organizaram o mundo. Ah, não, André, não é possível. Aí eu gosto de uma frase, eu vou repetir essa frase, talvez se torne um tema. Não estamos na Disneylândia, gente. O mundo não é a Disneylândia. Infelizmente eu gostaria que fosse. Eu gostaria muito que fosse. Mas infelizmente não é. Então uma sujeirada muito grande. Agora, a notícia boa é que podemos vencer tudo isso. E hoje eu vou falar como. Quando Maquiavel escreveu sobre as estratégias mais sujas do poder, o livro dele, O Príncipe, são as estratégias mais sujas do poder, que ele recomenda para o príncipe, né? Ele mostrou como as tramas aconteciam e acontecem no mundo. Então, trama em cima de trama, um derrubando o outro, aquela coisa horrorosa. Nos bastidores do poder. Ele não falou de como o mundo deveria ser, né, como Platão falou, né? Então, Platão, por exemplo, na República, ele fala como o mundo poderia ser organizado. Dá sugestões. Mas o Maquiavel fala, não, mas o que eu vejo não é nada disso. O que eu vejo são tramas e tramas e tramas, dando rasteira no outro, é isso que eu vejo no poder. E é assim que eu recomendo para os poderosos agirem. Maquiavel, evidentemente. Mas de como o mundo é de fato. Portanto, o primeiro passo é ter uma visão bem realista. Vamos sair das ilusões, né? Que os poderes estão aí para te ajudar. E aí tem ilusões de um lado e de outro, né? Pessoas de um lado político, de outro lado político, se iludindo com um lado, se iludindo com o outro. Não se iludam. A sujeira é grande dos dois lados, entende? E saber que o mundo
é estruturado na mentira, na corrupção e na enganação. É assim que são estruturados os poderes. Ciência política, na atualidade, começa com Maquiavel. É o mundo dos horrores, das negociatas, das grandes sujeiras. E quanto mais sobe na escala, mais sujeira tem. Então essa é a realidade do mundo. É o mundo como é. Gostaria que o mundo fosse assim? Não. Preferia que o mundo fosse a Disneylândia? Preferia. Mas não é, infelizmente. Então precisamos ter, primeiro passo, um senso muito realista. Ver o mundo como realmente é, sem ilusões. Segundo passo, como lidar com a maldade? Tá bom, está estabelecida, os poderes são assim. Bom, o que fazer? Como é que eu lido com isso? E aí, tanto na nossa vida particular, quanto nos altos escalões, como lidar com tudo isso? Quando você perceber todo tipo de maldade, mentira e corrupção no mundo, e inclusive contra você, entenda que você chegou em um ponto muito importante. Você está com um bom senso de realidade. Você está vendo como as coisas funcionam. Você está percebendo quais são as estratégias do mal. E quais são as estratégias do mal? Para estrepar com uma pessoa, para dar rasteira na outra, para mentir, para enganar, para que um grupo derrube com o outro. Esse tipo de movimentação, né? Um país derrube com o outro, aquela coisa toda. A melhor forma de se defender das estratégias do mal é conhecê-las. Então não fique alheio a isso. Conheça. Tanto no nível internacional, geopolítico, quanto no nível nacional, de mega estruturas, mas também no dia a dia, nas pessoas que te cercam. Quais são essas pessoas que usam estratégias do mal contra você? Então, a melhor forma de se defender das estratégias do mal é conhecê-las em detalhes. Qual é exatamente a trama que essa pessoa está fazendo? Se você souber em detalhe a trama que essa pessoa está fazendo, você vai ter mais condições de se defender, com estratégias do bem que eu vou explicar. Então saiba das maquinações perversas, tanto nos exemplos externos, geopolítica, etc., como também nesses exemplos que atingem a sua própria vida. Pessoas que, por exemplo, fazem intriga de você, falam mal de você, querem te derrubar, te dão rasteira, te enganam economicamente. Então, você precisa perceber tudo isso em detalhes para você aprender a se defender. Conhecendo as estratégias do mal, você poderá fazer estratégias do bem. Porque as estratégias do mal são destrutivas. E as estratégias do bem são construtivas. Então a estratégia do mal é só para destruir e se valer da destruição. A estratégia do bem é construtiva. Construtiva para a sua vida, para as pessoas que te importam, para as pessoas bacanas também, porque o mundo não é feito só de cafajeste, né? O mundo é feito de pessoas boas também, né? Boas e más, vamos dizer assim, genericamente, né? Lembrando que estratégias do mal são voltadas para a destruição. E as estratégias do bem são voltadas para a construção. Então sempre opte por coisas construtivas, para construir algo na sua vida. Construir, por exemplo, uma carreira, construir, por exemplo, um patrimônio, construir, por exemplo, algo muito importante para você. Eu vou trazer um exemplo prático. Então, para a gente já ir para as questões práticas do dia a dia. Alguém quer te destruir.
fazendo intrigas a seu respeito. Esse é um jeito muito comum, muito comum. Faz intriga, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. E aí, algumas pessoas que ouvem acreditam. Algumas não acreditam tanto, mas algumas acreditam. É melhor você saber quais intrigas foram feitas. Exatamente o que foi dito. Mas o que falaram? Saber. Por mais abjeto que seja, por mais nojento que seja, por mais horroroso que seja, é bom saber. Falaram isso, isso, isso. Por quê? Para que você possa esclarecer para as pessoas que importam na sua vida. Olha, me interessa esclarecer as questões para essa pessoa que recebeu intriga, para essa e para essa. Então vou conversar com essas pessoas e vou esclarecer. Eu vou mostrar que foi feita uma intriga, que falaram mentiras a meu respeito, para que eu possa esclarecer. Olha, a verdade é essa, essa, essa. Qual é a verdade e quais são as mentiras na intriga? Então, as verdades são essas. A mentira é essa. E aí você traz o esclarecimento para as pessoas importantes para você. Ou seja, você precisa fazer estratégias do bem, que é levar a verdade, levar o esclarecimento, para combater as estratégias do mal, que são as intrigas neste exemplo. Então eu dei um exemplo. Terceiro passo. Como o bem pode vencer o mal? Porque grande parte das pessoas acham que o mal é muito poderoso. Não tem o que fazer, o mundo não tem mais jeito, não tem como combater o mal, é muito mal que tem no mundo, não tem mais jeito. Então muitas pessoas partem desse pressuposto. E é um pressuposto errôneo, eu vou mostrar isso. O bem é muito mais poderoso que o mal e eu vou mostrar isso. E as estratégias do bem são mais poderosas do que as estratégias do mal e eu vou mostrar isso. Apesar da aparência em contrário. Quero falar sobre isso na vida de cada um de nós. E no mundo em geral. Então, tanto no microcosmos quanto no macrocosmos. Bom, o mal parece mais poderoso que o bem. Parece. Tem a aparência. Para muitas pessoas. Mas isto é um engano. O bem é mais poderoso que o mal e eu vou demonstrar isso aqui. Então, o bem é mais poderoso que o mal e vou mostrar isso de uma forma prática. Primeiro ponto. Como algumas pessoas acreditam que o mal é mais poderoso que o bem, elas desistem e sucumbem diante do mal. Então a pessoa fica tão assustada, tão chocada, por exemplo, com o que falaram dela, com o que fizeram com ela. Puxa, não é possível que essa pessoa sucumbe. Muitos caem em profunda depressão, caem em desespero, agonia, angústia, depressão e sucumbem e acham que não tem como lutar contra isso. Não, mas é muita gente, eu já não tenho mais como. Desisto. Pessoas que desistem, inclusive da vida. Inclusive da vida por causa disso. Não faça isso. Não desista. Elabore uma estratégia do bem para combater o mal. Então, sempre elaborando estratégias, usando a intuição também. Daqui a pouco vamos explorar isso, como pode usar também a intuição nesse sentido. Sempre use estratégias do bem para combater o mal. Segundo ponto. Vou usar uma frase popular que é muito verdadeira. A mentira tem pernas curtas. Ou seja, quem mente entra em contradição. Então, quem inventou uma mentira vai entrar em contradição lá na frente porque A não bate com B. Aí tem que inventar uma outra mentira. Aí tem que inventar uma outra mentira para reforçar essa primeira. E chega um momento que não dá mais. Então a mentira tem perna curta.
e a gente logo percebe que a pessoa está mentindo. E se você persistir na verdade, ela sempre vencerá. Persista na verdade. Vamos esclarecer os fatos. Vamos ver qual é a verdade nessa situação. Ela sempre vencerá. Terceiro ponto. Não faça o mal para combater o mal. Isso é muito importante. Tem gente que pensa assim, bom, fui atacado, vou atacar de volta. Fui destruído, vou destruir de volta. Sabe por quê? Porque você está usando uma estratégia do mal. E esse mal vai fazer mal contra você. Então é o seguinte, se você faz o mal, você vai atrair o mal para a sua vida. Se você faz o bem, você vai atrair o bem para a sua vida. Ah, André, isso é... Não é bem assim. É assim, sim. Essa é uma lei cósmica, que se chama lei do retorno. Então uma pessoa faz mal para você, você vai devolver com mal? Você se rebaixou no nível dessa pessoa e passou a usar uma estratégia tão destrutiva quanto ela. Você se tornou igual a ela. Apenas ela começou primeiro, mas você é igual. Então, se você quer ser uma pessoa do bem, você não vai usar as mesmas estratégias destrutivas. Você vai usar estratégias do bem. Faça o bem para combater o mal. Estratégias construtivas, e elas por si mesmas vão combater todas as estratégias destrutivas. Por exemplo, se alguém tentou te destruir, não use a destruição que levará ambos para o abismo. Então, ambos vão se destruindo, os dois se acabam. Então, é uma estratégia péssima. Você precisa usar estratégias do bem para combater as estratégias do mal. Continue na construção, estratégias construtivas. Construção da sua vida. Porque a pessoa destrutiva destruirá a si mesma. Quando passa a usar estratégias destrutivas, não é só destruição aos outros, é destruição a si mesma sem que a pessoa perceba. Então ela vai sofrer as consequências da destruição que ela está usando. Então, isso vai acontecer com essa pessoa e você deve sair dessas estratégias do mal, não devolver com o mal e usar estratégias do bem. E ficar tranquilo. E construir a sua vida. Quarto ponto. Não fique de braços cruzados. Tem gente que fala, eu não tenho o que fazer, deixa... O tal da deixa a vida me levar não funciona. Não cruze os braços, não deixe as coisas acontecer, não. Sempre use uma estratégia do bem para se defender. Sempre se defenda. Não deixe as estratégias do mal reverberarem continuamente contra você e você de braços cruzados. Use a estratégia do bem. Entra no jogo. Só que suas cartas são diferentes. Não são cartas de destruição. São cartas de construção. Muitas pessoas desistem de se defender do mal. Nesse caso, o mal fará muitos estragos, porque a pessoa não está se defendendo. Então não é cruzar os braços, não é passividade, é ação. Só que ação no bem. Use os recursos de defesa que você tem, mas com sabedoria. Esse é outro ponto importante. Não é se defender bobamente, não é ir de peito aberto contra a pessoa perigosa para você ser atacado. É usar sabedoria. Sabedoria tem a ver com sabor, tem a ver com saborear, tem a ver com sentir, com sentidos, com o feeling da situação. Então, muita sabedoria, é estratégia, um jogo estratégico. Não é um jogo
impulsivo. Quem vai no impulso não se dá bem. Tem que ser muito estratégico. Você precisa da ação certa, na hora certa e com a proporção certa. Agir na hora certa, com a ação certa e com a proporção certa. Tudo isso vai fazer com que você tenha estratégias excelentes de defesa, de construção, estratégias do bem. Quinto ponto. Use mais a sua intuição. Não apenas a razão pode ser usada e deve ser usada sempre, claro, mas use mais a sua intuição para obter estratégias melhores. Então, fazendo o quê? Ou seja, pergunte para a sua intuição. Faça mais perguntas para a sua parte intuitiva, né? Nós temos todo um hemisfério cerebral que é intuitivo, o outro é racional, né? Então, o hemisfério cerebral que é racional é o hemisfério esquerdo que comanda a parte direita do nosso corpo. E o hemisfério intuitivo é o hemisfério direito que comanda a parte esquerda do nosso corpo, tá? Então esses são os hemisférios cerebrais. Então, joga as perguntas mais para a sua intuição ou para uma inteligência maior. Então você imagina que está jogando para uma inteligência maior ou para a inteligência suprema. Porque aí podem vir respostas intuitivas muito importantes, muito significativas. Então utilize esse recurso do bem. A intuição pode nos trazer respostas cada vez mais avançadas, de como resolver o problema, de como usar a estratégia correta, o momento correto de agir. Então, quanto mais intuitivos formos nesse sentido, mais conseguiremos usar as estratégias mais adequadas. Sexto ponto. Faça uma limpeza interior, no sentido de buscar sempre o bem, nas emoções, nos sentimentos, nos pensamentos e nas ações. Sempre o bem. Fazendo essa limpeza interior, você também vai conseguir se libertar de uma série de processos destrutivos dentro de você, que às vezes não são conscientes, às vezes são inconscientes. Para que você haja cada vez mais no bem. Então precisa ser feito um processo de purificação, sim. Como propunha o próprio Platão, né? Buscar a pureza da alma. Isso é importante para que os nossos propósitos sejam cada vez mais atrelados ao bem. Alinhe seu propósito de vida cada vez mais no bem. Então, seu propósito de vida passa a ser um propósito de vida no bem, lidando com o mundo, lidando com as várias situações. Mas o seu propósito é bom. Assim, o bem vencerá o mal não apenas em nossas vidas particulares, individuais, mas também no planeta Terra. E este bem é muito mais forte do que o mal, e eu vou te dar argumentos filosóficos, teológicos e científicos. Filosóficos, eu vou pegar Aristóteles. Primeira frase que ele faz em Ética a Nicômaco. O mal é a finalidade. O bem é a finalidade de todas as coisas. O bem é a finalidade de todas as coisas. Então, a finalidade de tudo no universo é o bem. Então, o bem é mais forte. O mal é apenas um desvio. Um argumento teológico, né?
é que o bem está associado ao poder maior, que é o poder de Deus. E um argumento científico, as estratégias construtivas, elas são muito mais poderosas que as estratégias destrutivas. Rapidamente. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.